Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre morfologia de raiz. É, O objetivo dessa aula é falar sobre a morfologia de plantas atuais, né, de plantas modernas, morfologia de raiz de plantas modernas. Mas eu também quero dar uma ideia sobre a origem do sistema radicular, e também dar uma ideia sobre a função dessas raízes. Inicialmente, quero falar um pouquinho sobre rizóides. Rizóides são característicos de plantas briófitas, ou seja, não são plantas com sistema vascular verdadeiro e considera-se que não tem uma função de absorção, como a gente espera nas raízes, né? A raiz é característica de plantas braquiófitas, plantas que têm sistema vascular verdadeiro. Então, rizóides são esses apêndices, né, muito finos, normalmente com a espessura de uma única célula, e que a gente encontra em briófitas, tá? Principalmente para ancoragem, ou seja, elas ajudam a fixar o substrato. De forma interessante, isso tem uma certa semelhança com uma estrutura que ocorre em raízes, que são os pelos radiculares, tá? Mas bom, isso aqui não é raiz. Outra coisa interessante é que essas estruturas, né, denominadas rizoides, também têm uma série de funções em briófitas. Por exemplo, encontram-se tubérculos, né? O nome tubérculo para briófita é meio estranho, porque tubérculo é uma estrutura de caule. E em briófitas isso a gente fala em caulídeo, né, como uma coisa diferente do caule. Caule é de traqueófita, raiz é de traqueófita. E tubérculo é uma expressão usada para traqueófitas também. Bom, e outra coisa que se encontra também são gemas, né? Então, são estruturas relacionadas à propagação. Então, no caso das briófitas, esses rizóides podem ter outras funções, né? Mas considera-se que não tem essa função de absorção. Falando um pouquinho agora sobre a evolução de raízes, se a gente pegar as primeiras plantas traqueófitas, a gente vê, né, plantas sem raízes, não tem raízes, né? Algumas dessas plantas têm a parte anatômica muito bem preservada, impressionante, plantas com mais de 400 milhões de anos e que têm anatomia preservada. E nessas plantas, aqui vocês veem três tipos ou grupos mais ou menos representativos, né? Que o caule, né? Bom, é tudo caule, né? Mas pode ser dividido em dois tipos. Caule horizontal, que seria semelhante, talvez, ao que a gente chama de rizoma hoje, ou algumas variações do rizoma, um caule de crescimento horizontal e um caule de crescimento vertical, né? E aí, nesse caso aqui à esquerda, né, a gente tem um caule modificado que tem um crescimento geotrópico positivo. Cresce para baixo e se afina, ainda continua com esse crescimento dicotômico, mas cresce para baixo. É muito semelhante ao que a gente encontra o risóforo, né, que a gente encontra na Rhizophyra mangal, que é uma planta de mangue. E essas outras aqui, ó, tem uma diferença porque tem esse caule prostrado, tem o caule vertical, né? E nesse caule prostrado, uma intensa proliferação de estruturas semelhantes a rizoides, né? Então, se considera que, nesse caso, essas estruturas têm um papel
na absorção de nutrientes, ou melhor, de água. Água e nutrientes, né? A função da raiz, além da ancoragem e absorção de água e nutrientes. Aqui também mostrando 3 grupos de árvores do Devoniano superior, né? Também algo em torno de 400 milhões de anos. Interessantemente, a gente vê aqui 3 representantes, né? 3 representantes extintos. Essa aqui, ó, Cladoxylalis, tem um sistema radicular que lembra o sistema radicular das palmeiras modernas. Então, são várias raízes finas, sem predominância. As Archaeopteridales têm um sistema radicular que lembra das coníferas modernas. Essas árvores não têm folhas. E, por fim, essa chamada aqui de Club Moss Tree, eu não tenho o nome dela aqui, da ordem dela. Mas esse tipo de crescimento lembra um pouquinho das licófitas modernas. As licófitas não têm nenhum representante arbóreo atual, mas são plantas pequenas. Mas também a gente vê esse tipo de crescimento dicotômico, né? Em alguns casos muito semelhante ao risóforo, né? O risóforo é um caule com crescimento geotrópico positivo, ou seja, cresce para baixo. Então é interessante, né? Ter esses 3 representantes. Outra observação, e que eu vou falar mais para frente, é que na filogenia atual, entende-se que as licófitas tiveram um desenvolvimento, uma linha de desenvolvimento do sistema radicular à parte, diferente do que as angiospermas ou as espermatófitas. Aqui a gente vê uma separação, uma árvore filogenética. Ela é um pouquinho diferente de árvore que eu já coloquei antes para vocês. E mostra aqui, ó, nas licófitas, né, aqueles grupos de plantas que eu já apresentei para vocês que têm raízes, dentro de um grupo que não tem raiz, que são esses aqui com as linhas pretas, né? Aqui nessa linha cinza, né, que tem as eufilófitas, as plantas com folhas verdadeiras. Opa, folhas verdadeiras é o quê? Né? São as macrófilos, né? Microfilo, microfilo e megafilo. E aqui a gente tem as moniliformes e as lignófitas, né? As moniliformes seriam as samambaias. E dentro desse grupo das samambaias existe uma ordem, as psilotales, que não tem raiz. Então, perdeu a raiz. E, é claro, depois as plantas, as lignófitas e as plantas com sementes com raiz. Dentro dessa estrutura, então, né, dessa árvore filogenética, a gente encontra aqui a linha das licófitas, aqui no número 5, e a linha número 6, que conduz para as eufilófitas, as plantas que têm o megafilo, né? É, a, a gente, e como eu falei antes, né, 5 e 6 tiveram evolução independente. Ainda falando das traqueófitas, né, esse aqui é um fóssil de Stigmaria, e vocês podem observar essa raiz com ramificação dicotômica, né? E isso é semelhante ao que a gente encontra em isoetes, né? Se vocês observarem aqui, também vão ver essa ramificação dicotômica, característica, então, de algumas licófitas, né? É interessante, por exemplo, em Selaginella e outros grupos de licófitas, que a gente vê essas estruturas
aéreas, ou que começam aéreas e que descem em direção ao solo, e que são chamadas de rizóforos. Ou seja, tem características de caule, são pequenos caules curtos, e vejam a ramificação dicotômica, né? É bem interessante isso. E aqui em Lycopodium, por exemplo, achei essa imagem muito interessante, é que a gente observa, existe a ramificação dicotômica, né? E depois de algum tempo, começa-se a observar a origem de raízes verdadeiras, as raízes adventícias, se a gente supõe que o rizóforo seja um caule. Então a gente vê esse padrão que é considerado como uma raiz de crescimento dicotômica, né? Vou colocar isso em dúvida, será que isso é caule, será que é raiz? E o surgimento de raízes verdadeiras, né? Então, nas licófitas modernas, existe essa ramificação dicotômica, né? O ápice se divide e tem o crescimento dicotômico, mas nas plantas modernas, nas lignófitas e monilófitas, a gente encontra essa ramificação lateral, ou seja, as raízes crescem de forma secundária. Por fim, né, só para a gente terminar essa primeira parte, é interessante, assim, passando agora um pouquinho, desenvolvendo um pouquinho mais no caso das cicadófitas, tem uma característica interessante, né? Cicadófita já tem raiz verdadeira, né? Raiz semelhante, né, às monilófitas, semelhante às gimnospermas, tal. Mas ela tem um tipo de raiz especial que faz simbiose com cianobactérias, que auxiliam na absorção de nitrogênio, né? Essas raízes são bem superficiais, né? Aparecem aqui. E o que vocês estão vendo aqui é um crescimento diferenciado dessas raízes para abrigar as colônias de cianobactéria. E muito interessantemente, essas raízes também têm crescimento dicotômico. É muito, muito interessante isso. E aí a gente chega nas raízes de espermatófitas, né, que tem diversos tipos, né? As raízes subterrâneas, né, com suas diversas características, raízes aquáticas, raízes aéreas, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre essas raízes